A nova programação da USBR-TV nos finais de semana tem atrações para todo mundo. Sexta, você participa e vota em mais uma batalha musical no BDO Live Song Festival. Logo em seguida, o que acontece nos Estados Unidos é notícia no USBR News, ao vivo. Sábado, música, entrevistas, diversão e informação. Hermano Carlos deixa você com Tudo em Dia. Domingo, divirta-se com as notícias que foram piada durante a semana. Fake News, com Vanderlei Montagnoli. Logo depois, os bastidores da televisão e o que os famosos aprontaram no adorável submundo mediático de Léo Martinez. Trago Verdades. Final de semana na USBR-TV. Nova programação, novas opções para você. USBR-TV, a TV que representa você. Começa a partir de agora pelo conteúdo liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdades. Hoje, programa de número 11 da terceira temporada e olha, o primeiro programa do mês de setembro. Um mês que eu gosto muito, é um mês muito especial pra mim, porque eu sou devoto de Cosme e Damião e tem Cosme e Damião nesse mês, tem o início da primavera, tem também o dia de São Miguel Arcanjo, que eu também sou devoto. E olha, nesse ano a gente também tem um motivo a mais pra comemorar por aqui. A USBR TV está completando um ano no ar, um ano de programação de qualidade, de entretenimento, de jornalismo e de muita credibilidade. Eu só tenho a agradecer por essa parceria incrível que nós fizemos no ano passado e que a TV agora completa um ano. E olha, gente, vai ter festa, eu já tô sabendo que vai ter festa, já estou sabendo que vamos ter programas especiais, eu não posso adiantar muita coisa, mas a USBR TV está preparando com muito carinho uma programação muito especial para você aí do outro lado, para você que acompanha todos os nossos programas, para você que acompanha todo o nosso conteúdo. Eu vou parar de falar um pouquinho porque é surpresa, mas eu acho que no decorrer aí dos próximos Trago Verdades a gente vai poder falar mais alguma coisa sobre isso. Bom, gente, participe aqui do nosso programa através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta ou a sua sugestão, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Uma outra forma de você participar com a gente aqui é baixando gratuitamente o aplicativo da USBR TV. Lá na loja do seu telefone, você baixa gratuitamente esse aplicativo e ainda concorre a muitos prêmios. Uma outra forma também de acompanhar a nossa programação, de ver os programas antigos, de saber tudo que está rolando, tanto no mundo, quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, enfim, é um portal incrível também, cheio de conteúdo, é o sbrtv.com. Entra lá no site, confere tudo isso que eu tô falando, é um site muito bacana, é uma empresa muito legal, né? Vamos parar a rasgação de seda, porque a festa ainda vai acontecer e eu também tenho novidades, mas olha, no programa de hoje a gente vai falar sobre até que ponto o jornalismo pode discutir a situação pessoal dos famosos, das celebridades. Nessa semana aconteceu um episódio que me incomodou bastante, que foi em relação a Nani People. Alguns sites divulgaram a situação financeira dela, né, da atriz Nani People, falaram que ela estava precisando de empréstimo financeiro, tinha pedido auxílio emergencial. Olha, uma confusão danada. E a Nani precisou ir até as suas redes sociais para se justificar. Será que isso vale a pena? Será que a gente está fazendo o correto? Será que isso é entretenimento? A gente vai falar sobre isso e vamos falar também, olha, sobre uma polêmica na web de um ator lá de fora, de um ator internacional que mostrou a sua intimidade por uma boa causa. Quer saber quem é esse ator? Fica ligadinho aqui com a gente, porque tem isso no Famous News, tem muito mais notícia. Hoje também a gente vai ter o Séries a Sério, vamos falar sobre algumas séries e tem muito conteúdo legal que a gente separou aqui pro nosso Trago Verdades dessa semana. Eu volto daqui a pouquinho na sequência, logo depois, claro, da nossa vinheta. Não sai daí. O nosso primeiro assunto de hoje é sobre uma pauta que eu gostaria muito
como profissional do entretenimento que não fosse pauta. Nessa semana eu acompanhei em alguns sites a notícia em relação à vida financeira da Nani People, que estaria aí ameaçada por causa da pandemia, pela falta de emprego, e como consequência disso, a Nani teria procurado serviços de empréstimo bancário, enfim, auxílio emergencial, várias formas para poder tentar se reerguer. E aí, diante disso tudo, eu fiquei pensando até que ponto a gente está tão sem assunto, né? Para poder falar sobre situações desse tipo. Eu acho que se fosse uma coisa envolvendo um escândalo, se envolvendo uma denúncia ou envolvendo algum famoso que tenha condições e que esteja pedindo auxílio emergencial, mas a gente está falando de uma atriz de teatro, uma atriz batalhadora, guerreira, que teve as suas participações e seus momentos de glória na televisão, mas que vive basicamente do teatro, das presenças VIP e tudo mais. E aí, de repente, a gente vê uma vida da pessoa assim tão exposta abertamente, a troco de quê? De audiência, de clique? Eu não sei. Eu acho que eu vivi uma fase muito importante do entretenimento, onde a gente trabalhava com muitas polêmicas ao mesmo tempo. Eu vivi as principais polêmicas e tenho muito orgulho disso. Mas eu acho que nesse momento em que a gente está passando de pandemia, nesse momento em que as pessoas estão passando por dificuldade, seja dificuldade financeira, seja dificuldade emocional, a gente tratar esse tipo de assunto como se fosse matéria, eu acho que precisa haver um certo limite em relação até que ponto a gente pode invadir a vida do famoso, até que ponto a vida financeira, nesse sentido do famoso, interessa para o grande público. Eu fico pensando assim, o que está acontecendo com o jornalismo de entretenimento que há muito tempo vem assim se degradando, vem caindo na sua qualidade. Então a gente não vê mais, por exemplo, nesse período aí que a gente está passando, e a gente vai falar disso também, a gente não vê mais pautas produzidas, a gente não vê mais notícias com conteúdo, ou é notícia reprodução de rede social, ou então são notícias desse tipo. A gente não tem mais aqueles grandes furos, aquela época do glamour que eu acho que se perdeu em algum tempo. Mas diante disso tudo, infelizmente a Nani People teve que ir até as suas redes sociais, ela gravou um vídeo e compartilhou com todo mundo para poder tentar esclarecer um pouco dessa história toda e numa tentativa, assim, até porque eu conheço a Nani, ela tem um caráter assim, excepcional, uma pessoa muito transparente, mas acho que numa tentativa de botar um ponto final e se colocar também no lugar do outro, a Nani gravou um vídeo falando sobre o que realmente estava acontecendo em relação à sua situação financeira. Pessoal, tudo bem? Nani People, vim dar um recadinho para você que gosta de mim, para você que se preocupa comigo e tem me ligado para saber se está tudo bem, porque saiu ontem uma coluna, na coluna da Fábio Oliveira, uma nota de uma live que eu fiz semana passada com meu amigo Alan, no Rio de Janeiro, e dentre os assuntos que nós tocamos, falamos sobre a sobrevivência das pessoas nessa pandemia. E foi me perguntado se eu tinha feito uso de algum auxílio emergencial. Eu disse que não, porque eu não me encaixava em nenhum. Eu fiz um empréstimo bancário depois de 2 meses que minhas reservas se foram para fazer a vida continuar acontecendo. Faculdade, sobrinha, meu condomínio, minha vida em si. Acontece que a internet é terra de ninguém. A coluna do Léo Dias teve a gentileza de me ligar, triturando também. E aí as pessoas se acham no direito de meter o bedelho e falar o que quiserem. Ah, mas é artista, é famosa, não tem reserva, não guardou dinheiro. Meu amor, da minha vida cuido eu. Dos meus negócios, sei bem também o que fazer. Então, agradeço muito ao Bradesco, que mais uma vez me ajudou. Não é a primeira e não vai ser a última vez que eu faço o financiamento. Então, você que está aí do lado de lá, se achando no direito, acima do bem e do mal, meu amor, é um serviço maravilhoso pedir um empréstimo. Sabe por quê? Demonstra que eu tenho crédito na praça, que eu tenho um nome limpo e tenho credibilidade como CPF, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês. Continuem colorindo o Instagram de vocês, que o meu está coloridíssimo. Os trabalhos estão começando a acontecer, inclusive em monetização virtual. Eu quero fazer esse vídeo para acabar com essa historinha de mas está na coitada. Não estou na coitada, não estou na pindaíba, graças a Deus. Pelo contrário, estou bem, tranquila. Passei 5 meses dentro de casa, cuidando dos meus bichos, pagando as minhas contas e sendo feliz. Um beijo grande para vocês, meus amigos, não se preocupem. Estou muito bem, obrigada. Fui. Sabe as palavras da Nani People? Eu acho que esse momento, como eu falei, da pandemia, é um momento de muita sensibilidade
para todo mundo, é um momento de muita delicadeza. Eu acho que assuntos desse tipo não tem necessidade da gente ficar sabendo, enfim, não vai acrescentar nada na vida de ninguém e também não é um grande furo. É como eu falei no começo, se fosse um famoso, enfim, que tivesse uma condição financeira boa ou alguém que, né, tivesse nadando em dinheiro e que estivesse na lista do auxílio emergencial ou tivesse pedido, enfim, seja lá o que for, eu acho que a gente precisa aprender a ter limites. Não é tudo, like não é tudo, audiência não é tudo. Depois que eu trabalhei durante 10 anos no maior site de maior audiência de entretenimento do país, eu percebi isso, que às vezes o clique, ele tem os dois lados, né? Ele tem um lado de quem ganha com o clique e o lado de quem quer aparecer com o clique. E isso precisa estar junto, precisa estar casado uma coisa com a outra. A gente até comentou isso na live streaming dessa semana com a Mulher Melão a respeito de audiência e tudo, mas a Nani People não é uma pessoa que precisa desse tipo de exposição. Aliás, não precisa e nem merece. Seguindo aqui com os nossos temas de hoje, vou falar agora sobre a Dani Valente, porque enquanto isso acontece aqui no Brasil, infelizmente, a Dani Valente não ganhou tanto destaque assim com uma notícia tão bacana. Ela mora nos Estados Unidos há mais ou menos uns 5 anos e nessa semana ela compartilhou com seus seguidores na internet o diploma de nutricionista holística. Ela se formou em nutrição holística, que é um tipo de nutrição, para quem está querendo entender aí um pouquinho, que ensina a equilibrar o consumo de alimentos entre o corpo e a mente. É uma coisa assim bem mais filosofal, porém prática. E a Dani Valente, que a gente sabe que é um talento que foi desperdiçado da TV brasileira, porque além de ser uma grande comediante, é uma excelente roteirista e que infelizmente acabou ficando aí esquecida, né? Eu acho que a gente pode dizer isso, porque tem tantos outros piores, horríveis, ocupando o lugar de pessoas tão talentosas, principalmente dentro do humor, mas graças a Deus a Dani tem múltiplos talentos e ela conseguiu agora esse diploma como nutricionista holística. E olha, durante muito tempo a Dani fez a alegria de todo mundo, né? Com aquela personagem da gênia do Zorra Total, na época o Zorra Total. Fez várias participações, é uma atriz assim com uma excelente veia cômica e que, como eu falei, é um desperdício. Infelizmente, a gente não ter uma Dani Valente hoje em dia dentro da nossa TV aberta, eu acho que é uma tristeza muito grande, porque se a gente parar para pensar, o que a gente tem de humor na nossa TV aberta é muito ruim. A gente tem um ou outro aí que salva, mas de um modo geral, o humor foi-se o tempo do Chico Anísio, foi-se o tempo dos grandes humoristas, do Jô Soares, enfim, de todos esses que fizeram história. Hoje em dia a gente não tem muita referência, né? O que a gente tem de referência na televisão aberta? A Praça, que ainda sobrevive aos trancos e barrancos na SBT, o Zorra, né, que está tentando se reformular, está tentando ganhar uma cara nova, mas e aí? Cadê os grandes nomes? Cadê os talentos? Cadê aquela força toda que a gente tinha da época do Sai de Baixo, do Toma Lá da Cá, da escolinha do professor Raimundo? Muita coisa se perdeu durante esse tempo todo. Mas, diante disso tudo, a gente só tem aqui que parabenizar a Daniele Valente, enfim, pela história que ela escreveu, né, que ela fez parte da história do humor aqui do Brasil, mas também por essa nova empreitada da Dani Valente como nutricionista holística. Gente, a gente falou aqui no comecinho sobre essa questão da audiência, sobre essa questão do conteúdo, do entretenimento, que anda assim bem complicado, bem decadente. E também nessa semana eu resolvi assistir um pouco de TV aberta, porque a gente fica muito acostumado, eu acho que viciado, a assistir TV por assinatura, assistir canal por streaming, né, de streaming, as séries e tudo, mas a gente esquece um pouquinho da nossa TV. Eu acompanho muito a TV aberta, mas nessa semana em especial eu resolvi me dedicar aos programas da TV aberta, aos programas que realmente eu acho que precisam de um pouco de atenção. E para minha surpresa, eu fiquei muito triste com o que eu vi de conteúdo, com o que eu vi de produção do TV Fama. O TV Fama que completa 21 anos, ele começou junto com a Rede TV, é um programa assim que tem um fundamento legal, é um programa que fala sobre todas as emissoras, é um programa que tinha, né, na verdade, um dinamismo e que de repente eu vi isso tudo se perder. Eu assisti 2 programas nessa semana. Eu assisti um para ver que estava ruim e o outro para ter certeza que estava muito ruim. E aí eu percebi que falta um pouco de dinamismo, falta conteúdo, porque o período da pandemia ele está sendo ruim para todas as pessoas. Então, eu assisti o último programa que eu assisti, que foi esse segundo,
eles estavam falando sobre a apresentadora Maísa, que tinha levado um tombo no banheiro, e eles ficaram horas e horas conversando sobre aquilo, um assunto totalmente nada a ver, né? Porque merecia uma notinha, mas acabaram transformando aquilo quase que num especial do programa. E eu acho que a fórmula, a essência do TV Fama se perdeu muito. Eu fiz parte do TV Fama lá atrás, trabalhei como repórter, como produtor. Aliás, comecei trabalhando como produtor. E o que eu vejo agora, a sensação que eu tenho é que não tem direção o programa, acho que não tem produção, talvez estejam trabalhando meia dúzia de pessoas, eu não sei. Mas é uma desanimação, um quadro muito deprimente. Eu não gostei de nada que eu vi e por isso eu resolvi trazer aqui para o Trago Verdade, porque aqui a gente não tem filtro, a gente não está falando mal do programa. E eu também não estou cuspindo no prato que eu comi, mas eu acho que a gente está levantando uma bandeira, a gente está apertando um botãozinho de alerta, porque tem alguma coisa errada acontecendo. E é um programa aí com 21 anos no ar, um programa que já passou também pelos seus altos e baixos, mas que hoje é uma apresentadora no estúdio, o Nelson Rubens em casa fazendo apresentação remota, uma outra repórter na redação ao lado comentando qualquer coisa, e o conteúdo do TV Fama, que antes tinha os seus flagras, antes tinha as suas notas picantes, né? Era muito bom a gente fazer flagra, nota picante, a gente fazer um conteúdo que aguçasse o interesse do telespectador. E isso tudo resulta em quê? Em audiência baixa. O TV Fama, na semana passada, não chegou a marcar nem um ponto em um dos dias aí, eu não me lembro qual, eu olhei a nota por alto, não chegou a marcar nenhum ponto. Então, como eu disse, é um programa que tem uma história, é um programa que tem uma trajetória, mas que está minguando, está morrendo. E eu vejo muito isso semelhante ao que aconteceu com o Video Show, que era um programa tão legal, um programa tão dinâmico, tão divertido, e que de repente se acabou. Por quê? Porque perdeu direção, porque foi perdendo aquele entusiasmo, aquela chama, aquela coisa mágica que movimenta os programas, que é o quê? A empolgação. E a gente vê que as pessoas ali não estão nada empolgadas. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Eu espero que o TV Fama melhore, que isso também seja reflexo um pouco da pandemia, que as coisas, enfim, clareiem um pouco mais, mas por enquanto o programa está muito ruim. Quem acompanhou essa semana também comigo, a gente teve a live streaming Trago Verdades com a Renata Frisson, a Mulher Melão. Foi uma live incrível, a gente teve uma audiência, assim, lá nas alturas. Falamos sobre muitos assuntos, falamos sobre pandemia, relembramos os tempos também do Site Ego, quando eu fazia matérias com a Renata, né, com a Mulher Melão, várias matérias super legais que estão disponíveis no meu canal, no Conteúdo Liberado Play. Então, assim, tem muita coisa bacana que eu consegui resgatar pela internet, né, depois que o Site Ego acabou, mas é uma história muito divertida. A gente passou, assim, por momentos muito legais fazendo as nossas pautas. E nessa live, a Renata falou também sobre a expectativa dela para o futuro do Brasil. Ela também falou sobre a carreira, tem música chegando aí, acho que ainda nesse ano vai ter música nova da Mulher Melão, e também sobre a questão da sobrevivência da mulher fruta, né? Porque a Renata, a gente pode até dizer que ela é uma lenda viva, ela é uma das únicas sobreviventes, aliás, ela é a única sobrevivente da época da mulher fruta, porque a gente tem outras, tem a Mulher Maçã, a Grace Kelly, que tá morando no exterior. A gente tem, essa semana eu vi a Mulher Pera também, que aqui no Rio era pouco falada, era uma coisa mais de São Paulo, mas a gente tem a Andressa Soares, a Mulher Melancia, que virou mãe. A gente tem a Mulher Jaca, que é a Daiane, que também está morando no exterior. Enfim, várias mulheres fruta que foram se acabando, foram tomando outros rumos na vida, mas a Mulher Melão continua. E essa live streaming que a gente conversou com ela ao vivo foi muito legal. Ela também está disponível no meu canal, no Conteúdo Liberado Play. Para quem quiser assistir, é só entrar lá e conferir, porque a live está muito legal. E tem polêmica na live, hein? Tem polêmica. A Renata Frisson, ela vai falar alguma coisa sobre como ela está conseguindo manter a forma. E olha, ela lançou, aliás, nós lançamos o Bumbum Pandemia. Tá curioso para saber o que é? Entra lá no meu canal e confere a live streaming Trago Verdades com a Mulher Melão, a minha querida Renata Frisson. Um beijo para você, Rê.
Peter Facinelli, de 46 anos, foi destaque nos principais veículos de celebridades ao compartilhar nas suas redes sociais fotos onde aparece usando roupas íntimas. O objetivo das imagens, segundo Peter, é despertar a atenção de todos para o mês de setembro, que é o mês da consciência contra o câncer da próstata. Na legenda, Peter pede às mulheres que incentivem seus maridos e companheiros a postarem fotos sensuais e ousadas, com marcações e tags da campanha. Com 14 quilos a menos e exibindo boa forma, o ator entrou nessa causa após ver o pai e o tio serem vítimas desse tipo de câncer. Segundo uma fonte próxima do ator Chadwick Boseman, que morreu na semana passada aos 43 anos por causa de um câncer de cólon, ele estava convencido de que iria se recuperar o mais rápido possível para então iniciar as filmagens de Pantera Negra 2, previstas para este mês de setembro. Poucas pessoas sabiam da doença de Chadwick e ele preferiu manter sigilo e discrição sobre a sua vida particular. Os estúdios Disney estudam uma maneira de homenagear Boseman, que foi o primeiro protagonista herói negro da história da Marvel. Mariah Carey trocou a sua luxuosa cobertura em Manhattan para se isolar com os filhos durante esse período da quarentena. O local escolhido foi uma mansão em Westchester Country, em Nova York. O terreno da propriedade tem pouco mais de 20 mil metros quadrados e a mansão, de 3 andares, possui 6 quartos, 7 banheiros, 4 lavabos, além de sala de jogos, biblioteca, bar e sala de ginástica. O destaque da casa fica por conta da piscina, de 27 metros, construída em formato de violino e que sozinha teria custado o valor de $1 milhão. Quem não queria um isolamento social nessas condições, né? A segunda temporada da série The Umbrella Academy, disponível no Netflix, mantém o enredo da primeira temporada. Os anti-heróis continuam com seus dramas pessoais e a expectativa por um novo apocalipse ainda é o maior desafio da equipe, que agora está presa nos anos 60. Vanya divide a maior parte das atenções dos episódios com o personagem 5. Ela descobre uma nova paixão e vive um romance platônico com uma fazendeira. O roteiro traz temas atuais como preconceito racial, homossexualidade, crises políticas, entre outros. E numa mistura entre X-Men e Arquivo X, surge até uma aparição alienígena, que fica sem explicação. O roteiro também é repleto de cenas com muita ação, destaque para as lutas coreografadas do 5. A trilha sonora está impecável e, olha, tem até Backstreet Boys como tema. Apesar de muitos elementos positivos, a segunda temporada de The Umbrella Academy deixa várias perguntas sem respostas e uma trama que desenvolveu pouco ao longo dos 10 episódios. Ainda não há previsão para a estreia da terceira temporada, já que até o momento a plataforma de streaming não informou oficialmente sobre a renovação dos contratos. Aos 73 anos de idade, Arnold Schwarzenegger vai fazer a sua estreia em uma série de televisão. Além de atuar, ele também será produtor da atração. Pouco se sabe sobre o nome da série, mas as primeiras informações dão conta que se trata de uma história sobre espionagem global. Arnold viverá um pai dedicado à filha, no meio de aventuras e problemas familiares. O elenco ainda está em fase de escalação e não há data de estreia da série. Vamos aguardar. Infelizmente, o Trago Verdade dessa semana tá chegando ao fim, mas olha, antes de ir embora, eu tenho aqui um monte de beijos pra dar. Eu vou começar com a Margarida Ferreira, que fez aniversário nessa semana. Margarida, um grande beijo pra você, muita saúde, muita sorte, muito sucesso e, claro, muita prosperidade. Um beijo especial pra Rosângela Oliveira, que está assistindo a gente do hospital. A Rosângela, que é uma figura muito importante do Carnaval da Mangueira, e eu sei que ela tá passando por um momento difícil, mas logo, logo vai sair dessa. Rosângela, um beijo enorme pra você, eu sei que você tá assistindo a gente aí, viu? Um abraço pro Paulo Navarro, que também assiste a gente, pra Thalita Pitinini, que, olha, comanda com muita maestria a empresa Caramelize, uma doceria, uma chocolateria sensacional. Quem tiver curiosidade, é só entrar no Instagram, tem muitas delícias, olha, não dá nem pra falar porque já vai batendo aquela fome. Thalita, um beijo pra você e sucesso aí nos seus negócios, viu? E também pra minha tia Yara Mello, que assiste sempre a gente, seja aqui no Trago Verdade, seja na nossa live stream, tá sempre acompanhando. Tia Yara, um grande beijo pra você e a gente se despede, a gente vai ficando por aqui na certeza de que na semana que vem eu volto, claro, com muito mais verdade. Até lá!